Obrigado, Fernanda, pela questão. Só para contextualizar quem está nos vendo, essas 10 medidas contra a corrupção são propostas que nasceram a partir do trabalho da Lava Jato, foram redigidas por diversos especialistas, não só da Lava Jato, mas de todo o país, foram revisadas pela Procuradoria-Geral da República, foram submetidas a uma consulta popular e se fechou um pacote. Esse pacote foi apresentado à sociedade e a sociedade decidiu torná-lo um projeto de lei de iniciativa popular, colhendo mais de 2 milhões de assinaturas. Isso. Foram feitas palestras por todo o país esclarecendo o conteúdo daquele projeto, ele foi bastante debatido e se criou, quando chegou ao Congresso, amparado nessas 2 milhões de assinaturas, se criou uma comissão especial para discuti-lo. Essa comissão especial tem um relator, que é quem mais analisa nos detalhes, quem vai fazer uma proposta de um relatório que pode ou não ser aprovado, e é esse momento que a gente chegou. A comissão foi criada no começo de 2016 e ouviu mais de 100 pessoas ao longo desse tempo, especialistas na matéria, sobre esses temas. Após todo esse processo de caminhada, a comissão viu alguns pontos polêmicos do projeto, como prova ilícita, como alguma regulação do habeas corpus, como os testes de integridade, e para que isso não barrasse o bom andar do projeto, se decidiu retirar. E a gente concordou até com essa retirada, porque a gente não quer que nada segure essas propostas que são positivas. A gente está até com algumas delas na tela aí para o internauta aí acompanhando. Isso, essas mesmas. Aí você tem a medida 1, que objetiva a mudança de mentalidade, mudar uma cultura de tolerância com a corrupção. A medida 2 criminaliza o enriquecimento ilícito de agentes públicos. A medida 3 aumenta penas e torna a corrupção hedionda a partir de R$80 mil. A 4 e a 5 aceleram o processo penal e o processo civil relativos à corrupção. A medida 6 muda o sistema de prescrição, que é o cancelamento dos crimes, porque demorou muito tempo na justiça, que é uma das principais causas de impunidade no Brasil. É uma reclamação geral, né? Exatamente. Você tem caso Maluf, Jader Barbalho, Propinoduto, uma série de casos que prescreveram. A medida 7 promove alguns ajustes às unidades penais. É ali que estavam as provas ilícitas e que caiu porque gerou polêmica. A medida 8 responsabiliza os partidos políticos por corrupção, como acontece com empresas, e criminaliza o Caixa 2 eleitoral. A medida 9 prevê uma prisão preventiva para assegurar que o dinheiro desviado volte para os cofres públicos. E a medida 10 busca recuperar o dinheiro desviado por 2 instrumentos recomendados internacionalmente. Pois bem, tudo isso evoluiu e o relator apresentou na semana passada um relatório sobre essas 10 medidas que tirava aquelas mais polêmicas e criava outras adicionais 8 medidas. Em vez de 10, ele aumentou para 18. O que entrava nessas 18? Entravam outras medidas muito boas, como a proteção do whistleblower, é uma proteção internacional que existe sobre a pessoa que dentro de uma empresa, dentro de uma organização, decide reportar crimes, essa pessoa é protegida. Além disso, foram alteradas as regras de cooperação internacional para torná-la melhor, mais rápida. E, por fim, entraram outros 2 projetos, que eram os projetos número 17, que merecia alguns aperfeiçoamentos, que foram sugeridos e acatados pelo deputado Nix, e o projeto número 18, que criava crimes de responsabilidade de promotores e juízes. Pois bem, esse projeto 18 criava um risco para grandes investigações. Por quê? E a primeira reação que alguém pode ter quando a gente fala isso é dizer, não, eles estão querendo se proteger, os promotores e juízes não querem ser apenados, eles estão com uma teoria corporativista, mas não é nada disso. Eu defendo o aumento de penas para crime de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade é de 1960. Ela prevê penas que sempre prescrevem, porque são muito baixas, você deve aumentar as penas. Agora, o problema são os projetos, como era do Renan e como era essa redação dessa medida 18, que prevêem crimes muito gerais. Essa medida 18, por exemplo, previa como crime de responsabilidade do promotor e do juiz a falta com decoro. Não sei se vocês acompanharam ontem a discussão entre o Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski, e um deles falou para o outro, o senhor está faltando com decoro. Pois bem, isso seria um crime de responsabilidade. Qual que seria a pena para isso, segundo essa medida 18? A pena seria a demissão. Nada intermediário. A pessoa seria demitida. E mais, quem poderia promover essa ação, para promover essa demissão, essa responsabilização, não é um órgão imparcial como acontece normalmente, como é o Ministério Público que avalia as ações criminais normalmente. Seria o próprio investigado. Então, em casos como casos envolvendo Eduardo Cunha, ou para um tema mais moderno, como Sérgio Cabral, essas pessoas poderiam oferecer inúmeras ações criminais contra nós em uma investigação, tornando a nossa vida um inferno, fazendo com que nós não quiséssemos investigar. Na verdade, essa inserção da medida 18, eu não acho que foi inserida de má fé. Eu acho que as pessoas que inseriram estavam bem intencionadas. Elas estavam querendo aperfeiçoar a responsabilização de servidores públicos. Isso é uma coisa boa, que deve ser feita, mas deve ser submetida a uma ampla discussão e receber um texto bom, não um texto como aquele que tinha vindo. Agora, o problema que eu chamei de manobra não foi exatamente isso. O que eu chamei de manobra foi o que aconteceu ontem. Ontem, no momento de se votarem essas medidas de combate à corrupção, vários líderes partidários começaram a substituir os deputados que estavam nessa comissão especial.
Ou seja, substituir aqueles que tinham acompanhado os mais de 100 depoimentos de especialistas ao longo de meses e meses de trabalho, substituir por pessoas que estavam caindo de paraquedas ali. E as notícias que vinham é que a substituição acontecia para afastar pessoas que queriam votar a favor do pacote anticorrupção e substituir por pessoas que iam votar contra as 10 medidas contra a corrupção. Isso me pareceu uma manobra ilegítima, por quê? Porque no último momento, nos 48 do segundo tempo, você está substituindo alguém que tem um amplo conhecimento, que passou por um processo de amadurecimento, de discussão daquela matéria. Alguém que teve a oportunidade de ser influenciado pelos diversos setores da sociedade, ouvir as diferentes opiniões e formar uma opinião, por alguém que não participou de todo esse processo de discussão, fazendo com que a decisão que saísse dali fosse uma decisão que não tem toda aquela reflexão. Isso me pareceu algo ilegítimo e algo que desrespeita a sociedade. Como cidadão, eu me senti desrespeitado por essas substituições. Isso tudo está sendo apurado e acompanhado pela imprensa. Ontem eu fiz esse post de modo imediato, porque ou você faz ou se perde. O que acontece é que poderia ser rejeitadas as propostas através dessa sucessão de manobras, mas isso vai ser com certeza melhor apurado, melhor esclarecido pela imprensa ao longo do tempo. A gente tem sido surpreendido a cada semana com um risco novo. Trabalhar na Lava Jato se tornou como andar num trem fantasma. A cada esquina você toma um susto. Você veja que semana passada a Lava Jato correu o maior risco da história com uma tentativa de aprovação de um projeto de leniência que viria com uma emenda que estava circulando no Congresso e depois, quando apareceu, isso veio a público, ninguém queria assumir a autoria, a paternidade. O filho era tão feio que ninguém quis dizer que era pai daquela criança. Era tão ruim aquilo que estava sendo feito que depois as pessoas negaram. E disseram, não tenho relação com isso. O que aquela emenda queria fazer? Queria anistiar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. É muito mais grave do que essa anistia de Caixa 2 que se comenta. Seria uma anistia ou um perdão aos próprios crimes de corrupção graves praticados por pessoas relevantes, como grandes empresários e outras pessoas relacionadas a acordos de leniência. Tinha uma série de outros problemas também essa emenda, mas esse era o problema central. A gente ficou sabendo dessa movimentação, e essa movimentação não acontece às claras, ela acontece às escondidas, às sombras. E quando a gente ficou sabendo daquilo, a gente teve que tomar uma decisão muito rápida. Ou a gente fazia uma coletiva, chamava uma coletiva e firmava a posição, ainda sem ter muita clareza de uma apuração própria da imprensa sobre o que estava acontecendo, ou podia simplesmente passar esse projeto sem a nossa manifestação, sem uma reação, sem uma defesa da sociedade. Veja que nós, procuradores da Lava Jato, nós não temos poder econômico, nós não temos poder político, nós nos sentimos, como a sociedade se sente muitas vezes em relação à corrupção, impotentes em relação ao que pode acontecer. A nossa única defesa, o escudo que defende a Lava Jato é a sociedade. Vejam que existem dois modos de você desconstruir, de você impedir que a gente faça o que a sociedade quer que a gente faça. A sociedade quer que a gente construa um prédio em que a gente alcance o último andar, o arranha-céu da corrupção no país. As pessoas que praticam aquela corrupção mais danosa, que desviam dinheiro da segurança, da saúde, da educação em larga escala. É isso que a sociedade espera de nós. Até recentemente, a gente não conseguia sequer atingir essa escala porque os nossos instrumentos são ruins. A sociedade quer legitimamente que a gente construa esse arranha-céu, mas a gente recebeu uma pilha de tábuas de madeira, martelos e pregos. A gente tem que ter instrumentos melhores. A Lava Jato é um ponto fora da curva. A Lava Jato vai passar e tudo vai continuar como era antes. A gente precisa de instrumentos melhores. Por isso vem as 10 medidas contra a corrupção. Outro modo de você impedir que esse arranha-céu seja construído é atacando o construtor, o operário, e deixando ele fraco. Você pode até dar, aprovando as 10 medidas, dá para essas pessoas, dá para as pessoas que estão incumbidas de combater a corrupção. Você pode até dar aço, pode dar concreto, mas você deixa ela fraca e diz que não vai ter quem gaste, que ela vai ter que carregar aquelas pilhas de aço nas costas dela. Esses ataques se fazem quando se busca trazer, por exemplo, à mesa um projeto de lei de abuso de autoridade, como aquele que o Renan quer avançar, que nos torna fracos. Agora você vai ter instrumentos bons, mas ninguém disposto a aplicá-los. Nenhuma instituição forte para aplicar aqueles instrumentos legais. O que vocês acham disso? Olha, o entrevistado aqui é você. Eu já ouvi essa resposta algumas vezes. Eu sempre fico curioso em relação a gente não pode perder a oportunidade de ouvi-lo, doutor. Exatamente. Eu sempre fico curioso em relação ao convidado de jornalista. Tá? Eu vou então direto ao ponto. A questão isso fortalece muito o Ministério Público? A questão que eu faria em resposta a essa o crime de homicídio, a existência de um crime de homicídio, ele é feito para fortalecer o Ministério Público? Eu nunca vi esse argumento. Alguém dizer que não, existe o homicídio deve ter uma pena baixa porque isso fortalece o Ministério Público. Não, o homicídio deve ter uma pena alta porque ele é um crime grave e deve ter uma pena alta, isso ser aplicado à pessoa ir para a cadeia que comete um homicídio para proteger a sociedade. Isso não me fortalece. Eu sou só alguém que vai estar incumbido de aplicar a lei, de buscar a aplicação da lei.
Eu não estou sendo fortalecido para um fim próprio. Na verdade, é a sociedade que quer que eu seja capaz de aplicar a lei, que quer que eu seja capaz de combater a corrupção. É nesse sentido que são criadas essas 10 medidas. Elas não trazem nada corporativo. Nada corporativo foi criado dentro dessas 10 medidas. Nada que fortalecesse, nada que desse uma remuneração melhor, nada que criasse proteções, desse garantias maiores ao Ministério Público, justamente porque a gente não quer que as coisas sejam confundidas. O nosso único objetivo nessas 10 medidas é proteger o interesse público, proteger a sociedade e ser capazes de entregar aquilo que a sociedade quer que a gente entregue para ela. Veja que hoje mesmo eu encontrei uma pessoa no aeroporto que virou para mim e disse: Deltan, eu não te conheço, mas eu posso pedir uma coisa para você? Eu falei: claro, não desista. Não desista. Essa pessoa estava muito bem intencionada, a gente fica contente quando as pessoas nos abordam, elas querem que as investigações avancem, mas essa pessoa perdeu o ponto. Nós não vamos desistir. Agora, mesmo não desistindo, a gente vai perder. A gente vai perder porque a gente não tem força para resistir diante de quem pode fazer a lei, porque o nosso instrumento é a lei. E muitas pessoas estão sendo investigadas, são as pessoas que fazem a lei, e elas podem mudar a lei para nos atacar e mudar a lei para se proteger. A gente só vai ganhar se a sociedade estiver do nosso lado. Mesmo nas 10 medidas, a gente só vai ganhar se cada cidadão decidir agora entrar, fazer o que está ao seu alcance, entrar numa página como aquela página do mapa das 10 medidas. Se você digitar no Google, mapa das 10 medidas, você vai dar numa página que mostra quem são os deputados que fazem parte da comissão. A gente vai ganhar essa guerra e vai ter esses instrumentos revolucionários contra a corrupção se cada um entrar nessa página, mapa das 10 medidas contra a corrupção, olhar quem são os deputados, olhar o e-mail deles, o contato do Facebook, o Twitter, o telefone, ligar para eles e pedir, dizer: isso não é do Ministério Público, isso é nosso, é da sociedade. A sociedade tem que crescer e o Ministério Público tem que diminuir, porque essa luta não é minha, do Deltan. Essa luta é de todos nós, da imprensa, da sociedade, de todos os nossos setores da sociedade organizada. Está existindo muita confusão a respeito desse assunto. Já existia uma previsão de Caixa 2, e por que Caixa 2 é crime? Normalmente as condutas mais graves para a sociedade são consideradas crimes. E o Caixa 2 eleitoral é considerado crime não pelo fato dele não estar contabilizado. Esse não é o problema, isso não gera um dano grave. O problema é que ele não é contabilizado ou porque ele normalmente vem de uma origem criminosa, no mínimo uma sonegação fiscal, mas pode vir do tráfico de drogas, do jogo do bicho, do tráfico de armas, ou porque ele vai para uma destinação ilegal, ele vai ser usado, por exemplo, em compra de voto. Aí, como ele vai ter uma destinação ilegal, não dá para registrar ele, porque como é que você vai explicar que esse dinheiro foi para compra de voto? Porque ele não tem uma origem ilegal, porque ele veio do tráfico de drogas, não tem como se registrar ele, porque como é que você vai dizer que esse dinheiro foi doado por um grande traficante de drogas? Não tem como. Então, a criminalização do Caixa 2 é um jeito de proteger a sociedade quanto à origem e ao destino do dinheiro usado nas eleições. Só que até agora, a pena do Caixa 2 era muito baixa, torna o crime praticamente inexistente. E o modo como estava redigido o crime de Caixa 2 tornava quase impossível você responsabilizar as pessoas que deveriam ser responsabilizadas. O que foi feito foi criar uma nova redação, um novo crime, com uma redação mais ampla e aumentando a pena. Essa nova pena vai ser aplicada a fatos antigos? Não, porque as penas mais graves se aplicam a fatos novos. Mas isso não anistia de modo algum os crimes anteriores. Que já incidiam no artigo do Código Eleitoral. Exatamente. Sim. Já existia um crime para aquilo e aquele crime não foi anistiado, ele continua existindo e o que se objetiva com isso é dar uma proteção maior. E quando nós vemos tanto o projeto das 10 medidas como o relatório do deputado Onix, não existe qualquer sinal, qualquer cheiro de anistia à Caixa 2. Agora, é difícil você detectar manobras que são feitas às escuras. A manobra da leniência, por exemplo, foi detectada por um jornalista que informou a Força Tarefa a respeito do que estava acontecendo. Por isso, as pessoas mais capazes de proteger as investigações da Lava Jato hoje são a sociedade e a imprensa. Nós precisamos da sociedade e da imprensa para proteger o caso Lava Jato e para que nós possamos avançar no combate à corrupção. Essas 10 medidas, se elas forem aprovadas na forma do relatório do deputado Onix, que foi acordado nessa semana com o Ministério Público, elas vão significar uma revolução no combate à corrupção no Brasil. Uma revolução no enfrentamento a esse crime tão danoso para a sociedade brasileira. Eu vou colocar essa questão em duas frentes, dois aspectos. O primeiro aspecto é a premissa que você colocou de existir uma reação do Congresso Nacional. Eu gostaria só de localizar isso um pouquinho diferente, é uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu localizaria essa reação em determinados parlamentares que se veem com uma perspectiva de serem atingidos pelas investigações. Eu não generalizaria para o Congresso Nacional inteiro, porque eu estaria condenando justos com injustos, e eu estaria fazendo uma generalização que acaba sendo incorreto em relação às pessoas que estão defendendo o combate à corrupção. E tem muitos parlamentares lá, hoje, que estão comprometidos com o avanço das regras contra a corrupção. Nós vemos muitas pessoas positivamente se colocando
colocando uma postura correta, adequada, positiva, firme, dizendo que essas 10 medidas são boas, elas podem ser discutidas, podem ser aperfeiçoadas, devem ser, o Congresso é ambiente para isso. E agora, vamos fazer isso e vamos aprová-las para a gente ter um quadro melhor, para a gente ter um país melhor. Vamos virar a página, vamos discutir também reforma política, vamos virar a página, que é um ambiente que favorece a corrupção. Vamos mudar essas regras. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não pode confundir espetacularização com transparência, direito à informação e se colocar diante da sociedade para sermos fiscalizados. A Lava Jato ela se desenvolveu com base em 3 pilares, basicamente. O primeiro pilar foi o pilar de colaborações premiadas. Jamais se ousou fazer tantas colaborações premiadas como foram feitas agora. Elas estão inovando, estão ampliando o campo, elas criam uma expansão exponencial das investigações. O segundo ponto que se destacou na Lava Jato foram as cooperações internacionais. A partir das colaborações premiadas, nós fizemos pedidos de cooperação internacional para mais de 30 países, mais de 120 pedidos de cooperação internacional para obter provas. A partir das colaborações, nós identificamos também, nós realizamos outras diligências, como buscas e apreensões, análise de documentos usando instrumentos e Big Data, quebra de sigilo bancário e fiscal, interceptações telefônicas e assim por diante. Mas eu destacaria, em primeiro lugar, então, colaboração premiada, em segundo lugar, cooperações internacionais, foi um instrumento muito bom, porque pegou contas que foram usadas no exterior para pagar e receber propina. Em terceiro lugar, eu colocaria uma outra estratégia inovadora da Lava Jato, que foi a comunicação social. Nunca o Ministério Público se aproximou tanto da sociedade. E não se aproximou sem razão. Se aproximou porque, num caso desse, se a sociedade não estiver nos protegendo, nós vamos perder, nós seremos derrotados. O único escudo que nós temos é a sociedade, é a proteção da sociedade. Se esse escudo baixar, nós seremos atingidos. E nós podemos, as pessoas que buscam, são poderosas, que são atingidas pela investigação e que têm esse senso de autopreservação, podem tentar nos atingir diretamente ou indiretamente, porque eles percebem que a sociedade às vezes está com um escudo muito forte. E eles buscam abrir um espaço nesse escudo, uma brecha, uma rachadura nesse escudo, através de críticas à operação para que baixe o apoio da opinião pública. Por isso a gente precisa estar sempre junto à imprensa, esclarecendo que as críticas que são repetidas insistentemente de supostos abusos, mostrando que esses abusos jamais se comprovaram, que os tribunais têm confirmado mais de 95% dos atos da Lava Jato. Nós temos que estar insistentemente perante a imprensa para desmistificar esses mitos. O mito de que existem muitas prisões, o mito de que prisões são usadas para colaborações, que em várias entrevistas a gente já explicou que isso não é verdade. Em relação a essa nova crítica que surgiu de espetacularização, não foi a primeira vez que ela surgiu. É interessante que ela surgiu logo depois da entrevista coletiva feita, no caso da Odebrecht, numa entrevista coletiva feita pelos advogados da Odebrecht. Eles falaram que aquela coletiva da Odebrecht tinha sido uma espetacularização, usaram a palavra espetáculo, um mediatismo, e fizeram várias outras críticas nesse mesmo sentido que foi feito recentemente. Agora, o que se fez lá no Odebrecht, se fez depois e se fez em todas as coletivas, e talvez muitas pessoas não tenham percebido, porque essa, em relação ao ex-presidente Lula, foi a primeira que foi transmitida em TV aberta, as outras eram em canal de TV fechado. O que sempre existiu nas outras coletivas era uma explicação muito didática do que tinha acontecido, inclusive com esquemas visuais usando PowerPoint. Isso não se faz para expor ninguém, isso se faz para prestar contas para a sociedade, como expressão do nosso dever de transparência e para nos colocar sob a fiscalização da sociedade. Poder Judiciário e Ministério Público, em suas ações, ainda mais quando dizem respeito a atos tão graves, tão sérios e de pessoas tão relevantes socialmente, devem se submeter à fiscalização da sociedade. Foi com esse intuito que tudo foi feito até agora, desde o começo até hoje. E é com esse intuito que foi feito o primeiro site de um caso criminal da história do Brasil. Se você entrar lá na página lavajato.mpf.mpf.br, você vai encontrar todos os números de PROC, chaves de acesso, vocês consultam bastante na imprensa, e isso, vocês nunca viram isso antes na história. Foi feito isso exatamente para nós sermos transparentes, darmos máxima expressão ao princípio da publicidade em uma investigação tão sensível. As perspectivas são muitas. A cada vez que alguém vem fazer um acordo de colaboração, as perspectivas se renovam. Um novo leque de informações e provas se abre à nossa frente. Com a possibilidade de você avançar em novas linhas de investigação, chegar a novos criminosos que praticaram outros crimes. Se a sociedade quer que pessoas como hoje aconteceu, como Sérgio Cabral, como Eduardo Cunha, como os outros tantos responsabilizados, sejam levados a um julgamento justo, como qualquer outro cidadão, por crimes tão graves como corrupção, a gente precisa que a sociedade esteja do nosso lado, protegendo a Lava Jato e avançando reformas contra a corrupção.